Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos vocês bem e continuem se cuidando, ok? Peguei agora o seu livro, o seu caderno, estojo e a nossa matriz para iniciarmos mais uma aula de geografia, ok? Vamos trabalhar hoje a expedição 4 com o título América, das páginas 116 a 153. Os títulos são Regionalizações e Meios Naturais, Estados Unidos, Potência, Estados Unidos, População, Canadá, Economia Integrada ao NAFTA e as siglas USMCA, ok? Anotem esse cronograma no caderno, ok? Bom, a página 116 e 117 vão trazer pequenos textos que vão trabalhar como os povos se relacionam com as paisagens que oferecem a região da América. E vamos grifar efetivamente os textos a partir da página 118 no percurso 13, ok? Que o primeiro parágrafo nós vamos fazer um destaque com chave, tá? A área territorial e posição geográfica da América. Grifamos o primeiro parágrafo todo aí, que vai estar nos posicionando dentro desse texto que eu acabei de falar para vocês. E aí o texto 2 vai trazer questão sobre regionalizações. Tá assim, ó, há vários modos ou critérios para regionalizar o continente americano. Regionalização segundo a posição das terras no continente. Segundo as posições da Terra no continente, são 3 Américas que vão ser subdividido o continente americano, que é a América do Norte, a América do Sul e a América Central, que nós vamos grifar aí na página 119, que você já está vendo no seu vídeo. Então essa é a regionalização segundo a posição das terras no continente. E aí temos uma primeira atividade ao lado do mapa, que diz assim: a Venezuela se localiza em maior ou menor latitude que o Uruguai? Como você sabe? Vamos lá, a nossa resposta é em menor latitude. Nós sabemos disso porque se nós observarmos direitinho aí o mapa, vamos perceber que a Venezuela ela está próxima à linha equatorial. E essa linha equatorial, ou linha do Equador, ela apresenta sempre as menores latitudes. Então todos os países que estão próximos ou são cortados por essa linha, eles vão estar em menor latitude, ok? Vamos agora à página 120. Que vai trazer mais um critério de regionalização. Regionalização segundo os níveis de desenvolvimento e as características da economia. Observe esse mapa aí da página 120 e grife o texto, o primeiro parágrafo acima do mapa. Bom, segundo essa regionalização, a América pode ser dividida em países desenvolvidos, representado pela cor laranja, países emergentes, países com economia diversificada mais de base mineral e países com economia de base agropecuária. Então, a gente consegue observar aí que nessas 4 cores são as divisões segundo os níveis de desenvolvimento, tá bom? Então, a gente consegue observar, por exemplo, que o Brasil é um país emergente. Isso aí. Na página 121, nós vamos grifar todo o texto que vai nos exemplificar quais são e o que são esses países desenvolvidos, emergentes, com economia diversificada mais de base mineral e países com economia de base agropecuária. Grifem aí, tá? A definição de países com base agropecuária são os seguintes países: Paraguai, Uruguai, Cuba, República Dominicana, Haiti. Por que de base agropecuária? Porque a sua riqueza está quase que totalmente voltada para as questões da agricultura, tá bom? Aí tem os exemplos aí, ó, soja, algodão, lã, carne, leite, ok? Vamos agora grifar o texto 3 da mesma página, Meios Naturais da América e os Rios Voadores. Vamos grifar o primeiro parágrafo do texto e no subtítulo vamos grifar o primeiro e o segundo, e tem mais uma atividade para fazermos. Em qual zona climática a localidade em que você mora se situa e qual o seu tipo de clima? Olha só, nós nesse contexto aqui, vamos tratar de Brasil. Então, o Brasil ele está localizado na zona climática temperada, tá? E o clima que abrange todo o Brasil, a maior parte do Brasil, é o clima tropical, ok? Vamos agora para a próxima questão na mesma página, página 121, próximo ao mapa. Quais são os tipos de clima do Brasil? Bom,
nós conseguimos perceber que dentro do território brasileiro existem 3 variações de cores. Bom, o primeiro vai dizer respeito ao equatorial, anote aí, equatorial, tropical, semiárido e subtropical, ok? Mais uma vez, equatorial, tropical, semiárido e subtropical. Vamos agora à página 122. A Cordilheira dos Andes e os rios voadores e o clima. Vamos grifar o primeiro parágrafo, algumas partes dele, e o segundo parágrafo até a palavra anteriormente. Bom, esse texto vai trazer para a gente a relação que tem a Cordilheira dos Andes com os rios voadores e o clima. E o que são esses rios voadores? É uma consequência do processo de evapotranspiração que ocorre na região da floresta amazônica. Essa evapotranspiração é tão intensa que os ventos chamados alísios correm por aquela região e levam boa parte do vapor que é liberado pela floresta amazônica para outros países nas proximidades, ok? E aí nós vamos grifar o segundo parágrafo, que vai nos trazer essa questão do que são os rios voadores. E o último é que a gente pode observar que qual a tamanha importância da Amazônia, da preservação da floresta amazônica para todo um contexto da biodiversidade, ok? Página 123, relevo e povoamento da América. Vamos grifar aí o segundo e o terceiro parágrafos que vão estar trazendo para a gente como está distribuída essa população na América, na porção oeste, e nas próximas páginas vamos perceber essa divisão. Vamos agora fazer uma atividade na página 123, próximo ao mapa. Quais são os pontos culminantes ou de maior altitude da América do Norte, da América do Sul e do Brasil? Aponte suas altitudes. Analisando esse mapa, nós podemos perceber o seguinte, anote aí. Na América do Norte, Monte McKinley, 6,194 metros de altitude, no Alasca. Depois, na América do Sul, o Aconcagua, com 6.959 metros, na Argentina. E Pico da Neblina, com 2.994 metros, no Brasil, na Serra do Imeri, próximo à fronteira da Venezuela, ok? Vamos agora à página 124, que vamos continuar o texto sobre a distribuição populacional próxima aos relevos. O relevo oeste, que foi na página anterior, agora na página 124 e 125, vamos estar tratando de outras porções. No relevo da porção leste do continente americano, também existem cadeias montanhosas, planícies litorâneas de maior e menor largura e planaltos. Na porção central, página 125, é o domínio de vastas planícies, baixos planaltos e depressões, planície central e planície do Orinoco, amazônica e platina do Pantanal, na América do Sul. Vamos fazer atividade nas páginas 124 e 125. Na 124 está relacionada à figura 8, que diz assim: você percebe alguma semelhança entre esse perfil de relevo da América do Sul e o perfil da figura 7 da América do Norte? E aí? Sim, há semelhanças. Vamos responder. Há semelhanças. Na porção oeste dominam as cadeias montanhosas. Na porção central, terras de altitudes mais baixas. E na porção leste, terras com altitudes mais elevadas em relação à porção central. Ok? Há semelhanças. Na porção oeste, dominam as cadeias montanhosas. Na porção central, terras de altitudes mais baixas. E na porção leste, terras com altitudes mais elevadas em relação à porção central. Ok? E atividade na página 125, próximo ao mapa. Aponte o motivo de o Canadá, em sua porção no extremo norte, apresentar baixas densidades demográficas. Compare este mapa com o mapa da figura 4, América, tipos de clima. Bom, vamos responder. Nessa porção do território canadense, que é de alta latitude, o clima é polar. Nessa porção do território canadense, que é de alta latitude, o clima é polar.
Esse clima dificulta a fixação humana e, consequentemente, a densidade demográfica. Ok? Esse clima dificulta a fixação humana e, consequentemente, a densidade demográfica. Ok? Página 128. América, vegetação original ou nativa e as relações com o clima. Vamos grifar aí o primeiro parágrafo desse texto e logo no primeiro ponto com o título Os tipos de clima e as formações vegetais originais, vamos grifar o segundo parágrafo todo. Esta página vai estar nos mostrando através das imagens na página 128 e 129 a vegetação original ou nativa de cada região aí da América e o quanto ela foi ou não devastada pela ação humana. Vamos lá agora à página 130, percurso 14, Estados Unidos, potência econômica. Vamos lá? Texto 1. O maior produtor, o maior consumidor. Nessa primeira parte do texto, que vocês também vão grifar vendo aí na tela, nós podemos perceber o seguinte, que os Estados Unidos ele faz a via de mão dupla. Ele é o maior produtor, mas também a sua população é a maior consumidora dos produtos estadunidenses, ok? Número 2, texto 2, um gigante na agropecuária. No texto 2, as partes que nós vamos grifar, elas vão estar relacionadas à questão agropecuária nos Estados Unidos. E qual é o motivo dela ser tão grande? São os altos investimentos em alta tecnologia, tá, de produção, em a maquinização da mão de obra na agricultura. Isso faz com que os produtos sejam de alta qualidade. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Página 131, vamos grifar o texto até o ano de 1990, ok? E depois vamos trabalhar as questões dos cinturões agropecuários, ou belts. Grifem aí. Esses cinturões têm a ver com a questão das áreas industriais dos Estados Unidos. E cada um vai receber um nome de acordo com os produtos que são produzidos nessas regiões industriais. Vamos lá. Na página 132, nós temos o Snow Belt. É uma região de indústrias de ponta, ou seja, de indústrias de alta tecnologia. É o que vai estar tratando essas duas partes que nós grifamos do texto aí na página 132. Vamos agora fazer uma atividade nessa mesma página, que diz assim: cite alguns ramos industriais existentes na costa do oeste dos Estados Unidos, próximo às cidades de São Francisco e de Los Angeles. Anote aí: petroquímico, siderúrgico, automobilístico, elétrico e naval. Vamos agora continuar as questões dos belts. Agora vem o Sun Belt na página 133, que é uma região de dinamismo econômico, ou seja, é uma região de vários tipos de indústrias localizadas no mesmo local, receberam o nome de Sun Belt. Na próxima página, fazer uma atividade nas páginas 136 e 137, apenas o número 5, ok? Vamos começar na atividade número 1. Descreva as características do relevo americano em sua porção oeste, leste e central. Anote aí, na porção oeste, presença de grandes reservas de montanhas de origem geológica recente. Presença de grandes cadeias de montanhas de origem geológica recente. Planaltos com altitudes elevadas e planícies litorâneas. Agora a parte leste. Presenças de montanhas de formação geológica antiga, como ocorre com os montes Apalaches. Ok? Agora a parte central. Planícies sedimentares de baixas altitudes, nas quais se destacam a planície central, que se estende do Canadá ao Golfo do México. Ok? Vamos agora para o número 3. Observe o mapa a seguir e a posição dos personagens A, B, C, D e E. Com base em seus conhecimentos sobre os cinturões agropecuários e o cenário urbano-industrial dos Estados Unidos, responda. Os Estados Unidos são o maior produtor de milho e o terceiro maior produtor de trigo. De acordo com o mapa, quais personagens estão respectivamente nesses cinturões de produção?
Responda aí. Os personagens A e E, ok? Letra B. O personagem que está no cinturão industrial Manufacturing Belt está na região caracterizada também por qual produção? Anote aí, produção de leite. Letra C. Quais personagens estão na região do Sunbelt? Que produtos industriais e agrícolas são produzidos nessa área? Bom, os personagens são B e D. E aí anote agora os produtos que são industriais e agrícolas que são produzidos nessa área. Bom, anote aí. Indústria aeroespacial e náutica, petroquímica e petroquímica de alta tecnologia. Mais uma vez, indústria aeroespacial e náutica, petroquímica de alta tecnologia. Ok? Vamos agora ao número 4. Observe o mapa a seguir e responda. Observe também esse mapa na tela. Quais são as latitudes aproximadas de Chicago e Miami? Vamos lá. Anote aí. Número 4, letra A. São aproximadamente e respectivamente 40 graus ao norte e 23 graus ao norte, tá? 40 graus ao norte e 23 graus ao norte. Letra B. Quais são as médias térmicas mensais dessas cidades no verão e no inverno? Anote aí. Chicago, 23,5 graus no verão, 23,5 graus no verão e menos 5,5 graus no inverno. Miami, 28,5 graus no verão e 20 graus no inverno. Ok? Letra C. Qual o principal fator que explica a diferença de médias térmicas entre essas duas localidades? Letra C, a resposta, a latitude, que vai diferenciar essas duas cidades. Ok? Vamos agora ao número 5, da página 137. Compare os climogramas das cidades de Buenos Aires e Ottawa e responda as questões a seguir. Observe aí na tela esses dois climogramas. Letra A. Quais são os meses de verão em cada cidade? Anote aí. Em Buenos Aires, de aproximadamente fim de dezembro a fim de março. Em Buenos Aires, de aproximadamente fim de dezembro a fim de março. Em Ottawa, de aproximadamente fim de junho a fim de setembro. Em Ottawa, aproximadamente fim de junho a fim de setembro. Ok? Próxima questão aí, letra B do número 5. Explique por que os meses mais quentes são diferentes nas duas cidades. Anote aí. Porque estão localizadas em hemisférios diferentes. Ok? Porque estão localizadas em hemisférios diferentes. Ottawa está no hemisfério norte e Buenos Aires no hemisfério sul. Ok? Então vamos lá. Oitavo, vamos agora ao percurso 15, na página 138, Estados Unidos, população e megalópole. Ok? Observe na tela aí a parte que nós vamos grifar do texto 1, com o título A Distribuição da População no Vasto Território. Nós vamos compreender nessas partes grifadas aí do texto que, apesar do vasto território e do clima favorável, a região da América existe uma distribuição irregular, tá, da população. Existem áreas densamente povoadas e existem áreas com baixas densidades demográficas, ok? Vamos fazer uma atividade aí ao lado do mapa que diz assim: quais são as densidades demográficas do entorno da cidade de Pittsburgh? Vamos lá, olhando aí o mapa, nós podemos observar que são 200 habitantes por quilômetros quadrados, ok? 200 habitantes por quilômetros quadrados ou mais, ok? Vamos avançar aí. Página 139, o texto 2, vamos grifar o texto aí até a palavra urbano, tá? Vai estar tratando aí o que cidades compõem as megalópolis na América. Vamos fazer agora atividade próxima ao mapa aí, Estados Unidos, megalópolis. Em qual destas cidades a aglomeração urbana é maior, Miami ou Los Angeles? Explique. Los Angeles, o círculo maior, está em volta dessa cidade, o que indica que
aglomeração urbana maior é nessa cidade. Ok? Página 140, nós vamos grifar aí. Vamos lá, página 140. Boswash, a megalópole do Nordeste. Vamos grifar aí. Nessa parte que nós vamos grifar de Boswash, vamos estar conhecendo por que recebe esse nome. É a junção de duas cidades, duas grandes cidades, que é Boston e Washington, tá? E juntamente com a questão da densidade demográfica dessas duas cidades juntas. Próximo ponto aí é Tiflis, megalópole dos Grandes Lagos. Vamos grifar o texto todo aí, tá bom? É a junção das duas cidades, Chicago e Pittsburgh, ok? E depois Sansan, a megalópole da costa oeste, que vai envolver também duas cidades, São Francisco e San Diego. Por isso, a nomenclatura de megalópole Sansan, ok? Vamos lá, página 141, o Vale do Silício. Vamos grifar essa parte aí também, que vai trazer sobre questões sobre o que abriga a megalópole Sansan e qual é a importância do Vale do Silício na região dos Estados Unidos, tá? Que é a seguinte: concentra imensas e milionárias indústrias de alta tecnologia, ok? Página 142, nós vamos grifar o título do texto, que diz assim: o racismo e a lei dos direitos civis. Nessa parte do texto que nós grifamos aí, ela vai estar tratando sobre os direitos civis liberados aos negros após a abolição da escravatura, que foi em 1865. Porém, esses direitos só foram proclamados 10 anos depois da escravidão ter sido extinguida nos Estados Unidos. E essa questão essa espera de 10 anos causaram imensos conflitos entre essas duas etnias, os brancos e os negros, ok? Na página 143, continua esse texto dizendo o seguinte: a segregação, discriminação e pobreza. Segregação tem a ver com separação, ok? E esse texto vai estar trazendo para a gente aí a segregação espacial. O que é isso? Bom, numa mesma região existem prédios luxuosos e no outro lado da mesma rua existem casas com materiais até mesmo inadequados para a construção de casas. Isso é uma segregação espacial. Sem contar na discriminação do povo que ainda lutava por direitos iguais logo após a abolição, ok? E aí a questão da pobreza, porque as pessoas sem condições de emprego ou sem oportunidades de trabalho não conseguiriam se manter numa sociedade. E aí por isso o texto traz essa questão de segregação, discriminação e pobreza, ok? Página 146, percurso 16, que vai estar tratando do nosso último tema, ó. Canadá, Economia Integrada ao NAFTA, USMCA. Bom, nós vamos grifar aí a parte do texto que vocês já estão vendo na tela, mas antes, e quero falar também vocês um pouquinho sobre o NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico que é composto por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Desses 3 países, só o México que possui uma rentabilidade menor e entra numa classificação de países emergentes, enquanto Canadá e Estados Unidos são países desenvolvidos, ok? Nós vamos trazer essa questão aí. Outra questão também relacionada ao NAFTA é que existe uma livre circulação de mercadorias. Porém, é o único bloco econômico que não há livre circulação de pessoas. Haja visto, nós vamos grifar aí parte dos textos que vai dizer que existe um número enorme de uma imigração clandestina dos mexicanos para o Canadá ou os Estados Unidos, ok? Grifado essa parte aí do texto, vamos grifar também o texto que está abaixo da tabela aí, que vai falar sobre o México e o último parágrafo. E vamos fazer uma atividade dessa página também, que diz assim, no seu contexto: o NAFTA é um bloco econômico que reúne 3 países que estabeleceram um acordo de livre comércio. Você sabe se o Brasil participa de algum bloco econômico? Bom, o Brasil participa sim, de alguns blocos econômicos, mas 2 vou citar para vocês aqui. O primeiro é o Mercosul e o segundo são os BRICS, tá bom? Então anote aí, sim, o Mercosul e o BRICS, BRICS, ok? Vamos dar continuidade então aqui à leitura. Página 147,
a população canadense. Nós vamos grifar o segundo parágrafo e o último. Bom, a população canadense também se encontra distribuída de maneira irregular pelo território. E isso vai ter muito a ver com o clima característico de cada região no Canadá, ok? Vamos lá ao próximo ponto, na mesma página ainda 147. Diversidade cultural e linguística. Bom, o Canadá ele foi colonizado por 2 países, a França e a Inglaterra. Por isso, o Canadá tem 2 línguas oficiais, o francês e o inglês, ok? É o que nós vamos também trabalhar aqui nessa questão da população, diversidade cultural e linguística. Vamos trabalhar também sobre os anglos-canadenses, ok? No seu contexto, página 147, uma atividade. Em sua opinião, o Brasil é um país de grande diversidade cultural? Explique. Anote aí, sim, pois somos uma população miscigenada, ou seja, uma população que teve contribuição de vários tipos de etnias, ok? Página 148. Vamos grifar aí um pedacinho do primeiro parágrafo e o segundo parágrafo todo, que vai estar trazendo as rivalidades remanescentes dos anglo-canadenses e os franco-canadenses, tá? Por quê? Por causa de uma separação de uma cidade chamada Quebec, que é uma província francesa, querendo transformar-se em uma cidade independente por ser de língua francesa e colonização francesa. Então, essa questão dos francos canadenses e os anglos canadenses é uma questão de não aceitação dessa independência de Quebec, da província de Quebec, em relação ao Canadá. Ok? Vamos agora à página 149, Panorama Econômico do Canadá. Grife aí o primeiro parágrafo todo e vamos fazer uma atividade na mesma página. O primeiro parágrafo está trazendo para a gente a informação do seguinte, da enorme riqueza natural que existe no território canadense. A questão é a seguinte, cite um mineral explorado na porção central do território canadense e outro na porção leste. Anote aí, na porção central, urânio. Na porção leste, o ferro. Ok? Na porção central, urânio e na porção leste, o ferro. Vamos agora à página 150, a extração de madeira e a indústria de papel. Vocês estão vendo aí as partes do texto que precisamos grifar. Essas partes que nós grifamos, o texto como um todo, vai estar trazendo para a gente a questão da exploração da madeira e a indústria do papel no território canadense. O Canadá é um dos maiores exportadores de papel. E aí, essa questão de ser um dos maiores exportadores de papel causou também um desequilíbrio na sua flora. E aí, o que foi trabalhado nessa questão dessa atividade exploratória da extração da madeira? Que foi trabalhado o desenvolvimento sustentável através do reflorestamento. Ou seja, as árvores são legalmente extraídas, porém, no local de cada uma é plantada uma outra quantidade da mesma árvore que foi extraída. Ok? Vamos agora ao último ponto aqui da página 150, as atividades agropecuárias. Grifa o primeiro parágrafo, o terceiro e o último. As atividades agropecuárias no Canadá, assim como nos Estados Unidos, envolvem uma alta tecnologia nesse meio, ou seja, uma maquinização do meio rural. Então, a produção é elevada e rica em nutrientes, porque é enriquecido através das indústrias agropecuárias de ponta, ok? Vamos agora à página 151, que tem uma atividade. Como se apresenta o uso da terra na costa oeste do Canadá? Vamos lá. Florestas comerciais, serraria e indústria de papel. Anote aí. Florestas comerciais, serraria e indústrias de papel. Ok? Oitavo, acabamos de grifar os textos, fizemos atividades em aula. Agora, você dá um pausezinho no vídeo, tá? Para você realizar as atividades das páginas 152 e 153, ok? Mais a nossa matriz. Então, dá um pause no vídeo e daqui a pouco nós vamos estar juntos na correção. Vamos lá para a nossa correção? Pegue lá o seu livro, vamos fazer a correção das páginas 152 e 153, ok? Vamos lá para o número 1.
Explique o que são megalópolis. Olha aqui, são aglomerações urbanas de grande extensão territorial, formada por 2 ou mais metrópoles, ok? Número 2, indique as 3 megalópolis dos Estados Unidos: Boswash, Tiflis e Sansan, ok? Número 4, em que megalópole se localiza o Vale do Silício? Que tipo de atividade econômica predomina nessa região? Olha aqui embaixo, Sansan, no Sunbelt, indústrias de alta tecnologia, ok? Então, organizem essas atividades com base na correção 1, 2, 3 e 4, ok? Copiem aí para nós avançarmos o restante das atividades. 5. Vamos agora para o número 5. É correto afirmar que os Estados Unidos são um país de grande imigração? Explique sua resposta. Bom, nossa primeira resposta é sim. Anote aí. A nossa resposta é sim. Na primeira onda, 1940-1865, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos. Sim, na primeira onda, 1840 e 1865, cerca de 4 milhões de imigrantes adentraram os Estados Unidos. Na segunda onda, 1870 e 1920, a quantidade de imigrantes foi de mais de 20 milhões. E no século XX, foi superior a 8 milhões. Vamos lá. Número 6. Cerca de 1 milhão de imigrantes legais entraram nos Estados Unidos por ano e cerca de 500 mil imigrantes clandestinos se dirigem atualmente para o país. Explique com suas palavras por que tantos imigrantes procuram os Estados Unidos. Resposta do número 6. Porque oferece melhor remuneração ao trabalhador e pelo modo de vida estadunidense ser largamente difundido pelos meios de comunicação. Vamos lá? Porque oferece melhor remuneração ao trabalhador e pelo modo de vida estadunidense ser largamente difundido pelos meios de comunicação. Vamos agora ao número 7. A democracia nos Estados Unidos não era plena até 1965, pois antes dessa data, o racismo contra a população negra era uma realidade constante. Qual acontecimento alterou os rumos das relações entre brancos e negros? Note aí. A Lei de Direitos Civis de 1965. Notou? A Lei de Direitos Civis de 1965, que estendeu os direitos a todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos. Ok? Número 8. Tendo entendido o que é segregação socioespacial, explique se ela existe apenas nos Estados Unidos ou em outros países como o Brasil. Esse fenômeno ocorre na cidade onde você mora? Exemplifique. Bom, a resposta do número 8 ela vai ser geral, tá? Que diz o seguinte: ocorre em quase todas as cidades em maior ou menor intensidade. Vamos lá? Ocorre em todas as grandes cidades em maior ou menor intensidade. Número 9. Com base na tabela da página 146, aponte o PIB total do NAFTA em 2017 e o percentual de participação do PIB estadunidense nesse total. Vamos lá? O PIB total do NAFTA em 2017 foi de um pouco mais de 22 trilhões. Anote aí. O PIB total do NAFTA em 2017 foi de pouco mais de 22 trilhões, dos quais 88% foram produzidos pelos Estados Unidos, ou seja, uma boa parte, né? Vamos agora ao número 10. O que torna o sudeste do Canadá, junto aos Grandes Lagos e ao Vale do Rio São Lourenço, a principal concentração industrial do país? Que tipos de indústrias estão localizados nessa região? Anote aí, ó. O eficiente sistema de transporte ferroviário, rodoviário, marítimo e lacustre. Vamos lá? O eficiente sistema de transporte ferroviário, rodoviário, marítimo e lacustre.
Ponto, mesma linha. As indústrias são dos setores siderúrgico, automobilístico, químico, de papel e eletroeletrônico. Ok? Vamos agora à página 153, o número 12. Observe o gráfico e leia com atenção as afirmativas a seguir. Marque a incorreta e explique qual é a incorreção. Letra A. A população hispânica é a que terá maior aumento na participação da composição étnica populacional estadunidense. Letra B. Em 2050, a população branca não hispânica será inferior a 50% do total da população do país. Letra C. A participação de asiáticos no total da população se manterá a mesma ao longo do período. Então, a resposta incorreta da 12 é a letra C. Vamos lá? Letra C. E agora vamos consertar a incoerência da questão. A população asiática vai crescer entre 2010 e 2050, passando a 5% da população para 9% aproximadamente da população total dos Estados Unidos. Ok? Número 13. Leia o fragmento de texto e responda ao que se pede. Você leu o texto aí. Explique o que você entendeu do texto. Fica assim, ó. As diferenças culturais no Canadá e os assuntos relacionados, como o histórico das reivindicações separatistas. Mais uma vez, as diferenças culturais no Canadá e aos assuntos relacionados com o histórico das reivindicações separatistas. Ok? Número 14. Observe os dados da tabela referentes aos países da América do Norte e, em seguida, responda as questões. Observem aí a tabela na imagem. Letra A. Com base em seus conhecimentos nos dados da tabela, identifique os países A, B e C. Vamos lá. O país A é o Canadá. O país B é o México. O país C, os Estados Unidos. Ok? Letra B do número 14. Dos indicadores sociais da tabela, em quais o Canadá se apresenta em melhor condição que os Estados Unidos? Anote aí. Nos indicadores de mortalidade infantil. Ok? Nos indicadores de mortalidade infantil. Letra C. Classifique os países apresentados na tabela em desenvolvidos ou emergentes de acordo com a regionalização segundo os níveis de desenvolvimento. Vamos lá? O Canadá e os Estados Unidos são países desenvolvidos, enquanto o México é um país emergente. Ok? Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos, enquanto o México é um país emergente, segundo essa regionalização citada na letra C do número 14. Ok? Bom, vamos lá agora para a nossa correção da matriz, ok? Pega lá a sua matriz, nossa atividade, e vamos fazer. A América do Norte é uma subdivisão do continente americano. Cite os países que integram essa parte do globo. Canadá, Estados Unidos e México, ok? Canadá, Estados Unidos e México. Número 2. A formação dos blocos econômicos tem como principal objetivo a maximização das relações comerciais entre os países imigrantes. Nesse sentido, os países da América do Norte formaram um dos blocos econômicos mais importantes do planeta. Marque a alternativa que corresponde a esse bloco econômico. Bom, esse bloco econômico é o NAFTA, que está na alternativa D, ok? Vamos agora fazer juntos o número 3. Sobre os aspectos da população da América do Norte, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos lá? Todos os países da América do Norte têm como idioma oficial o inglês. E aí? Vamos lá? Olha, falso, porque lá no nosso texto nós sabemos que Canadá tem 2 idiomas oficiais, o francês e o inglês. O inglês predomina nos Estados Unidos e o espanhol no México. Ok? Então, a letra A é falsa. Letra B. Os Estados Unidos e Canadá são países que apresentam elevados índices de desenvolvimento humano, IDH. O México, por sua vez, possui padrões sociais compatíveis
com os outros países da América Latina? Isso aí, certinho. Ó, verdadeira. Porque enquanto Estados Unidos e Canadá são de desenvolvimento social desenvolvido, o México ainda é emergente, que tem a característica de países da América Latina, assim como o Brasil, ok? Letra C. Estados Unidos é o país mais populoso da América do Norte, seguido pelo México e Canadá, respectivamente. Isso aí, certinho. Verdadeiro também. Letra D. A maioria da população canadense é de uma origem europeia. Isso aí, certinho também. Letra E. Com os constantes atentados terroristas, além da crise econômica enfrentada pelos estadunidenses, está havendo uma inversão no sentido de fluxos migratórios entre México e Estados Unidos. Ou seja, os estadunidenses estão migrando para o México. E aí? Falso, oitavo ano? Ó, então, resposta do número 1, Canadá, Estados Unidos e México. Número 2, a letra D, o bloco econômico é o NAFTA. Número 3, AF, B, verdadeira, C, V, D, V e é falso. Ok? Certinho? Bom, oitavo ano, terminamos nossas atividades de geografia por hoje, tá? Nos vemos na próxima semana. Continuem se cuidando, continuem colando as atividades no caderno, bem como respondendo elas, tá bom? Acessem o portal para assistir às aulas e fiquem bem, ok? Boa semana para todos vocês e até a próxima aula de geografia. Tchau, tchau, oitavo ano!